Então, como eu disse, hoje nós vamos estudar as fases da licitação. Semana passada, semana retrasada, nossa última aula, nós estudamos aí as modalidades de licitação, os tipos de licitação, e hoje a gente vai trabalhar as fases. Repare que na última aula eu trabalhei as modalidades de licitação com vocês, que estão na Lei 8666. Eu trabalhei a concorrência, a tomada de preços, o convite e o leilão. Mas eu não trabalhei pregão. E não foi porque eu esqueci de trabalhar pregão, não. Tem um sentido para isso, tá? Porque, didaticamente falando, vocês vão entender o porquê hoje, é melhor que nós tratemos, né, do pregão de forma separada. Primeiro, porque ele está numa legislação especial, Lei 10.520. E segundo, que as fases que nós vamos estudar agora na primeira parte da aula são fases que se aplicam às modalidades de licitação que nós estudamos: concorrência, tomada de preço, convite e leilão. Essas fases, nessa ordem que nós vamos estudar agora, não se aplica ao pregão. O pregão, ele tem uma inversão de fases. Então, por que eu achei melhor tratar o pregão separado? Primeiro, que ele é uma modalidade que veio depois, tá? E segundo, que ele tem fases invertidas. Para isso não causar uma certa confusão para você, eu preferi tratá-los separados, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar as fases que são comuns, tá? Que devem ser observadas para aquelas modalidades que nós já estudamos, que estão na Lei 8666, que eu acabei de falar. Tá certo? E aí, depois do intervalo, aí você já decantou a informação, já sedimentou bem como que são as fases aqui dessas modalidades. Aí a gente entra na Lei 10.520, no Decreto 10.024 de 2019, que foi o último decreto que regulamentou o pregão eletrônico, último decreto de setembro do ano passado. Mas isso aí a gente vai tratar depois do intervalo, tá bom? Vamos iniciando aqui, acompanhando esse material. Esse material, como eu já disse para vocês na outra aula, esse material que eu coloco aqui na tela é um material mais enxuto, né? Porque é para eu dar aula, é só para eu ir me guiando, mas o material mais completo sobre licitação que eu coloquei para vocês está lá na pré-aula 11, do Encontro 11, lá no AVA, que é aquela apostila enorme que eu coloquei para vocês, que só de licitação tem 80 páginas, tá? Mas lembrando que licitação é texto de lei, é bater texto de lei. Então, você tem que ter uma doutrina, claro que você tem que ter uma doutrina, você tem que ter uma doutrina para que ela te guie, né? Então, para que ela te traga aí quais os artigos que você tem que ler, né? Quais artigos tratam de que tema, mas licitação é trabalhar com a lei, é lei. Então, as nossas aulas às vezes podem se tornar um pouco cansativas, enfadonhas. Por quê? Porque é texto de lei. Aqui não tem, porque a doutrina A pensa isso, ou a doutrina B pensa aquilo, porque a jurisprudência se comporta dessa forma. Não tem isso aqui, que é bater texto de lei, e você tem que ter o cuidado de estar com a legislação atualizada na sua mão. Então, o que eu faço quando eu vou preparar as minhas aulas de licitação para vocês, né? Eu verifico se todo o material que eu tenho, porque essa aula eu já dou há muito tempo, né, obviamente, há anos, né? Então, eu verifico se todo o material que eu tenho precisa ser revisado, né? Se tem alguma coisa desatualizada. E verifico também se o meu vadimeco, ou se as obras que eu tenho, apesar de serem atualizadas, obras aí de 6 meses atrás, um ano no máximo, se elas estão atualizadas de acordo com as alterações. O que eu faço para saber isso? Simples. A lei que for mencionada aqui, eu entro no site do Planalto e verifico. Então, se eu vou trabalhar a Lei 8666, eu entro no site do Planalto e verifico se teve alguma alteração posterior à data do meu vadimeco, à data do material que eu tenho de vocês, para vocês, né? E verifico lá. E sempre quando há alteração, tem um linkzinho na frente que te remete a um decreto, né? Ou faz menção a uma lei recente, você olha lá, tá bom? Então, a minha dica para você é essa. Você entrar no site do Planalto e acompanhar por ali. Só um minutinho, por favor.
desculpa, gente, é home office, né? O cachorro late e que eu tenho uma campainha e um cão de guarda 2 em 1, que é o Apolo. Então, ele tá latindo aqui, eu tô mandando ele parar de latir. Bom, vamos lá. Em relação às fases da licitação, então, o processo licitatório, a gente pode dizer basicamente que ele compreende uma fase interna e uma fase externa. A fase interna é aquela que corresponde à organização do procedimento de elaboração do edital ou da carta convite. Essa primeira fase interna, a gente não toma ciência dela. Por quê? Porque é a administração pública praticando ali os atos que são necessários para a redação do edital ou da elaboração da carta convite na modalidade convite, que vai ser encaminhada. Então, é ali a administração pública, junto com como a gente vai ver que existe uma comissão de licitação, tomando todas as providências, assessoria jurídica daquele órgão, revisando, né, tomando todas as providências para que esse edital ou essa carta convite seja publicado, o edital seja publicado ou essa carta convite seja encaminhada, tá bom? E a fase externa é aquela que a gente toma ciência, né, que se inicia aí com a publicidade do certame, né, que se inicia aí com a publicidade no diário oficial ou nos jornais de grande circulação do edital, ou com o envio, né, da carta convite àquelas empresas cadastradas com a administração pública, e vai até essa fase, começa aí, e vai até a adjudicação do objeto com a declaração do vencedor. Então, basicamente, abertura com a publicação do edital, o envio da carta convite, tá certo? A habilitação dos licitantes, daqueles que estão interessados em participar. A classificação, que também é chamada de julgamento das propostas, então pode ser que alguns autores você encontre essa fase, essa terceira fase com o nome de classificação, e outros autores você encontre com o nome de julgamento das propostas, é a mesma fase, tá bom? A homologação, que é quando a administração pública passa aí um pente fino e analisa se houve alguma ilegalidade no certame, ou reconhece que está tudo ok e dá prosseguimento. E a adjudicação, que é atribuir ao vencedor o objeto. Nós vamos trabalhar agora uma por uma dessas fases, tá? Importante você prestar atenção, e eu já comentei isso aqui quando eu abri aula, que nem todas as etapas acontecerão a depender da modalidade de licitação adotada. Por exemplo, o pregão, como a gente vai tratar depois do intervalo, há uma inversão das etapas, a etapa de habilitação com classificação e a adjudicação com homologação. A gente vai ver isso, tá? Então, é por isso que eu deixei para tratar ele separado. Mas vamos lá, a publicação do edital. É a primeira parte, a primeira fase externa aí, né? O edital, a gente já conversou, ele na verdade, ele é a lei, né? Ele é a lei da licitação. Ele é definido como lei interna da licitação, tendo em vista que ele traz as regras que serão desenvolvidas durante todo o procedimento licitatório. Então, o edital é um instrumento pelo meio do qual a administração torna pública a realização de uma licitação, certo? É aqui que vai vir todo o comando, todos os critérios que vão ser adotados, qual a modalidade, quando essas propostas vão ser abertas, e tudo que a gente vai estudar daqui a pouco, todos os requisitos que são necessários para que alguém participe de uma licitação. A gente já conversou da necessidade aí de ampla publicidade do edital quando a gente conversou sobre o princípio da publicidade, né? A gente viu que o edital ele tem que ser publicado em diário oficial, ele tem que ser dado publicidade através de publicação em jornal de grande circulação. A gente viu os prazos que a gente vai tornar a ver hoje, né, de antecedência da publicação dele até a abertura da proposta. E como eu disse para vocês, ele é considerado a lei interna da licitação, devendo nele obrigatoriamente conter. Olha só, o artigo 21, de que lei nós estamos falando? Nós estamos falando da Lei 8666, que é a lei que rege essas modalidades que nós estudamos de licitação, concorrência, convite, tomada de preços e leilão. Então, vamos lá para o artigo 21 da Lei 8666, ABI, seu Radimec. Eu gostaria que todos esses artigos que eu comento com vocês
que eu falo aqui na aula. Eu gostaria que vocês fossem marcando esses artigos no vade-mecum de vocês, porque depois, é claro que eu não tenho condições de ler todos os artigos, que às vezes tem 15, 20, 30 incisos com vocês, então eu vou falar do que é mais importante, depois você vai ler, tá certo? O artigo 21 fala, né? Os avisos contendo os resumos dos editais de concorrência, tomadas de preço dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, e aí fala, né, daqueles prazos do Diário Oficial. Mas o artigo 40, tá, ele vem trazendo quais são os requisitos. Então, o 21 fala da ampla publicidade, dos prazos que tem que ser, né, publicados aí. E o artigo 40, ele fala do que deve conter um edital. Tá? O artigo 40 da Lei 8.666 fala: o edital conterá no preâmbulo, na abertura dele, logo no início, o número de ordem em série anual. Tá? Se é a primeira licitação do ano 001/2020, por exemplo, né? O nome da repartição interessada ou do seu setor. Qual é o órgão? Qual é a repartição que está fazendo a licitação? A modalidade. Qual é a modalidade que está sendo realizada? É a concorrência? É a tomada de preços? Qual é a modalidade? Isso também tem que constar. O regime de execução e o tipo de licitação. Que tipo de licitação está sendo realizada? O melhor preço? É técnica e preço? Ah, é só a melhor técnica? É o maior lance? De que tipo nós estamos falando? Aqueles critérios objetivos que nós já conversamos, né? Mas o que deve constar? Deve constar também a menção de que aquela licitação vai ser regida por essa lei, pela Lei 8.666. O local, o dia e a hora para o recebimento da documentação, aquela fase que a gente vai estudar de habilitação e da proposta, bem como o início da abertura dos envelopes, indicará obrigatoriamente. Bom, além disso, aí lá para o artigo 40 agora, além dessas coisas que vão vir logo em cima, também deverá conter, basicamente, o que está nos incisos 1, tá? Até o inciso 17, tá? Do artigo 40. Mas o que normalmente, então, dentro desses incisos, o que vem falando? Vem dizendo assim, ó, estabelece aí, como eu já disse, o local, dia e hora para recebimento da documentação e das propostas, para abertura dos envelopes. O objeto da licitação é o quê? É uma obra, é um serviço, é o fornecimento de uma mercadoria. Esse objeto, ele tem que ser com uma descrição sucinta, clara, proibindo-se objetos descritos de maneira genérica, né, que dificulte aí a elaboração das propostas. Também, como exigência, tem o prazo e as condições para assinatura do contrato e as sanções para o caso de inadimplemento das obrigações. Tem também como exigência que conste as condições para participação da licitação e a previsão para o critério de julgamento das propostas com disposições claras e parâmetros objetivos. Isso são algumas das coisas que devem obrigatoriamente constar no edital, né? Também, se vai ter garantia, tá certo? Se vai ter que ser prestada alguma garantia, qual o prazo de pagamento, qual o cronograma de desembolso, quanto que a administração pública, quanto tempo ela vai pagar pelo serviço, ou pela obra, ou pelo fornecimento de mercadoria, se vai ter que haver alguma exigência de seguro, se vai ter que ser contratado algum seguro, quais as instruções aí, né, para essa contratação. Há um critério de atualização financeira, qual o índice que vai ser utilizado para atualizar? Lembra que a gente estudou sobre os reajustes, que é diferente da recomposição? Então, nesses contratos de longo prazo, tem que ter um índice de reajuste para que aquele valor não fique defasado e que haja um equilíbrio econômico, financeiro nesse contrato. Então, todos esses requisitos que estão aí no caput do artigo 40 e nesses incisos do artigo 40, são todos que devem constar no edital. Mas olha só, teve também uma novidade que foi introduzida, tá?
no parágrafo 5º do artigo 40. Tá? Esse parágrafo 5º foi alterado, tá? Melhor dizendo, ele foi incluído, o parágrafo 5º do artigo 40, ele foi incluído em 2017 pela Lei 13.500. Ele diz o seguinte, olha que interessante, a administração pública poderá, nos editais de licitação, então pode ser que isso tenha que constar, que ela poderá, nos editais de licitação, para a contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento. Olha que coisa mais interessante. Veja bem, a primeira coisa que você tem que observar é que existe um verbo aqui. O verbo é poderá. Então, está dizendo o seguinte, a administração pública vai abrir uma licitação, vai colocar obrigatoriamente todos aqueles requisitos do caput do 40 e dos seus incisos, que a gente acabou de falar, mas ela também pode acrescentar, se ela quiser, uma outra coisa no edital, que as empresas que com ela vão contratar serviços, né, tenham aí uma mão de obra mínima de presidiários que possam sair para exercer aquele serviço, prestar aquele serviço, ou de ex-presidiários. A ideia é o que? É a ressocialização. Então, obviamente, isso não é uma obrigatoriedade, tanto é que ele não está nos incisos, ele está num parágrafo separado. Mas significa que se a administração pública quiser, ela pode colocar aí no edital que um percentual mínimo pequeno de mão de obra seja de presidiários que possam sair, né, em regimes que possam sair, ou de ex-presidiários, para que haja aí a ressocialização. Isso foi uma novidade. Tá? Mas o artigo 40 também traz no seu parágrafo 2º o que é anexo ao edital. Tá? Os anexos do edital fazem parte do edital, integram o edital. Um deles a gente já conversou na aula passada, na última aula nossa, que é a minuta do contrato. Então, quando eu, licitante, vou participar de uma licitação, eu preciso saber qual vai ser o contrato, quais são as cláusulas do contrato que eu vou assinar com a administração pública. Nós já conversamos sobre isso. Então, essa minuta do contrato, ela vem, só que ela não vem no corpo do edital, ela vem em anexo. Tá certo? Mas ela é parte integrante. Então, eu já tenho, a minuta é o modelo do contrato, né? Que vai ser assinado pela administração pública e por mim, licitante, que estou participando e que provavelmente, nesse exemplo que estou dando, você é a vencedora, tá bom? E aí, o parágrafo 2º diz, constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante, o projeto básico, ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Por quê? Porque se a administração pública, por exemplo, ela estiver fazendo uma licitação, cujo objeto seja uma obra, ela tem que apresentar o projeto, como que ela quer que seja realizada aquela obra, tá certo? Se a empresa que está concorrendo é uma empresa da construção civil, tem que já receber o projeto para saber qual é a obra que eu vou ter que realizar, né? O orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. A minuta do contrato, que eu acabei de falar para vocês, a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor. E as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação. Então, tudo que é necessário para a realização daquele projeto, tá, vai vir aí como anexo do edital e vai fazer parte do edital. Tá? Então, o artigo 40 traz aí as exigências necessárias para permitir aí a elaboração das propostas, tá bom? O que mais que a gente tem que falar em relação a isso? Vamos seguindo. Vários interessados em licitar necessitam, evidentemente, de um prazo. A gente já conversou sobre isso na última aula. Eu mostrei até um quadrinho para vocês, não sei se você se recorda, um quadrinho que eu escaneei daquele livro que eu estava trabalhando com vocês a semana passada. Agora eu não me lembro se foi o do Evandro ou do Celso Fixkovic.
aquele quadrinho que eu falei para vocês que eu uso um recurso mnemônico para gravar esses prazos, que são múltiplos de 5. Então, eu vou só passar aqui, porque a gente já trabalhou isso, e isso, na verdade, é decoreba, você vai achar a sua forma de melhor decorar isso aí, tá bom? Então, é necessário, né, que esses participantes, eles têm um prazo da publicação do edital ou do envio da carta convite para preparar as suas propostas. Ele precisa de um prazo de antecedência. E esse prazo de antecedência, né, para que eles elaborem as propostas deles e encaminhem, esse prazo ele tem números diferentes de acordo com a modalidade de licitação. Então, o artigo 21, parágrafo 2º da Lei 8.666 fala: o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de 45 dias para a modalidade concurso, concorrência quando o contrato contemplar o regime de empreitada integral. Lembra que a gente conversou sobre o contrato de obra pública no regime de empreitada? Ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Porque nesses casos aqui são propostas mais elaboradas, mais complexas, porque a concorrência já é uma modalidade mais complexa. E o concurso trata aí de serviços que tenham a ver com o desenvolvimento intelectual da pessoa e tudo mais. Então, normalmente, esses daqui precisam de um tempo maior para preparar suas propostas. 30 dias para concorrência nos casos em que não são, nos incisos anteriores, né? Que não é por empreitada, que não é melhor técnica ou técnica e preço. Na tomada de preços também, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. O prazo de 15 dias para a tomada de preço, quando não for naqueles casos de melhor técnica ou técnica e preço. E 5 dias úteis para o convite, porque o convite é aquele encaminhamento de carta com uma modalidade mais simples, com menos exigências, né? Então, o prazo é menor aí de 5 dias. Eu decorei assim, que esses números eram múltiplos de 5 e, de acordo com a complexidade, é que tinha um prazo maior. O pregão, só para você saber, mas depois eu vou tratar depois do intervalo, o prazo de antecedência para a apresentação da proposta, desde a publicação do edital ou desde a convocação dos interessados até a apresentação da proposta, o prazo mínimo é de 5 dias úteis, tá? Outra coisa que eu também já conversei com vocês na aula passada é o que está no artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8.666, que fala: qualquer modificação no edital exige uma divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. Isso é uma possibilidade, então, de modificação se houver algum fato que vai alterar a proposta. Se for só uma correção de um erro de digitação ou alguma coisa que não vai impactar na formulação da proposta, ele não precisa ser republicado, certo? Bom, o importante que você precisa saber é que todo cidadão é parte legítima para impugnar um edital. Eu, você, qualquer um de nós, ainda que nós não estejamos, né, participando da licitação, nem eu nem você somos licitantes, qualquer cidadão, ele é parte para impugnar, né? Isso decorre daquele princípio que a gente viu, do princípio da publicidade, né? É porque é dada ampla publicidade em que permite qualquer um de nós, verificando alguma irregularidade, algum descumprimento na Lei 8.666, a gente pode impugnar o edital, tá? Então, 41 diz: a administração não pode descumprir as normas e condições do edital, a qual ela se acha estritamente vinculada. Lembra do princípio que nós estudamos na última aula, o princípio da vinculação, a administração ao instrumento vinculatório, o edital, que é o instrumento vinculatório, né? A vinculação ao instrumento convocatório, né? A administração ela está amarrada, ela está vinculada ao instrumento convocatório da licitação, que pode ser o edital, né? Como pode ser a carta convite. E aí o parágrafo 1º fala: qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital por irregularidade na aplicação desta lei, da Lei 8.666,
devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sempre prevista no parágrafo 1º do artigo 113. Vamos destrinchar, então, esse parágrafo 1º. Se qualquer cidadão é parte legítima, nós tomamos ciência de que alguma irregularidade naquele edital. Nós temos até 5 dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes, para poder, porque a data vai estar lá no edital, então a gente sabe que dia que vão ser abertos os envelopes. Então a gente tem até 5 dias úteis antes, tá bom? Mas também, além de fazer essa impugnação na esfera administrativa, a gente está falando de uma impugnação, né, na esfera administrativa, a gente fazendo uma impugnação perante a própria administração pública que está realizando a licitação. A gente também pode, além disso, né, utilizar o que está lá no artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8666, que fala: qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou os órgãos integrantes do sistema de controle interno contra as irregularidades na aplicação desta lei. Então, veja bem, além da gente fazer poder fazer uma impugnação na esfera administrativa, a gente também pode dar ciência ao Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza a licitação, tá? Para que ele tome as providências, que ele que faz o controle interno. Então, olha só, se eu estiver falando de uma licitação que está sendo realizada pelo Estado, pelo município, por exemplo, o Estado do Espírito Santo, eu posso levar conhecimento dessa irregularidade ao Tribunal de Contas do Estado, nosso Estado. Se eu estiver falando de uma licitação que está sendo realizada pela União, pelo governo federal, aí pode ser levada essa informação ao Tribunal de Contas da União, que é o órgão que faz o controle interno, certo? Então, além de eu poder fazer essa impugnação, eu também posso levar isso ao conhecimento do Tribunal de Contas. Mas só o Tribunal de Contas, não. Também é possível qualquer um de nós provocar a iniciativa do Ministério Público. Aí eu não quero ter o trabalho de fazer um recurso administrativo para impugnar. Eu sei que esse edital ele está irregular, ele não está de acordo com algum critério, um critério objetivo ou alguma modalidade que está lá na Lei 8666. O que eu faço? Eu levo isso a conhecimento do Ministério Público. E aí o artigo 101 da Lei 8666 fala: qualquer pessoa poderá provocar, para efeitos dessa lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência. Então, eu posso levar o fato ao Ministério Público, e o Ministério Público tomar as providências. Mas olha só, essa questão da impugnação, ela tem uma novidade também. Novidade, quando eu falo novidade, é porque não está no texto original da Lei 8666, né? Veio depois da redação original. O artigo 41, no parágrafo 2º, então vamos lá para o artigo 41, parágrafo 2º. Ele foi dado uma nova redação pela Lei 8.883, de 94, tá? E ele diz assim: decairá do direito, vou botar aqui na tela para você ir acompanhando, só um momento, tá? Do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração, o licitante que não fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou as irregularidades que viciaram esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Olha só. O que está dizendo aqui? Mas, Giovana, qualquer cidadão pode impugnar. O licitante é qualquer cidadão. Não estaria óbvio aí? Não, veja bem. Aquele artigo que fala que qualquer cidadão pode se insurgir, primeiro que ele tem um prazo, ele não tem obrigatoriedade nenhuma, porque qualquer cidadão não é parte licitante. Então, ele tem a faculdade de impugnar ou não, se ele quiser. Ele não tem essa obrigatoriedade. Segundo, que o prazo para qualquer cidadão fazer é até 5 dias antes. O licitante não. Quem está participando da licitação,
Se ele não impugnar no prazo de até 2 dias úteis anteriores, ele perde o direito de impugnar, tá certo? De dizer que tem algo errado com aquele edital. O prazo dele é até maior. Por quê? Porque o outro tem que impugnar até 5 dias. O licitante não. O prazo é maior por quê? Porque ele pode ter ficado tomando ciência faltando só 2 dias para licitação, para abertura das propostas. Então, o prazo dele é maior porque ele tem um prazo de até 2 dias antes. Só tomei ciência anteontem. Hoje vai ser a abertura das propostas. Tomei ciência só 2 dias antes, eu sou licitante. O que eu faço? Eu posso impugnar na esfera administrativa. Se eu não fizer até 2 dias antes, decai o direito de eu fazer. Não significa que depois eu perca a fase recursal, que é outra coisa, né? Mas impugnar o que está escrito no edital decai o meu direito. Tá? Tudo bem até aqui? Sim? Nós estamos aí com 13 participantes. Nosso quórum já teve melhor, né? Mas sigamos firmes aí. Eu sei que é tenso, é meio cansativo, essa matéria é meio cansativa, os professores de cursinho preparatório, um ou outro que dá matéria de licitação, é difícil, nem todo mundo quer dar direito administrativo, né? Uma matéria que é tributária e administrativo. Eu acho que eu sou diferente mesmo, porque é o que eu gosto, é o que normalmente as pessoas não gostam, né? Mas vamos lá, faz parte, nós precisamos vencer essa dificuldade. Eu sei que você está cansado, está sonolento às vezes ainda, né? É uma matéria que não é tão cativante assim, né? Como é penal, como é civil, mas eu penso que isso vai ser muito importante na sua vida profissional, tá? Independente se você vai advogar ou se você vai prestar concurso público, né? Se você vai advogar, seja certo que essa matéria cai sempre na prova da OAB, né? E não é só isso, não. Quando você estiver advogando, vão chegar casos de direito administrativo para você que você vai ter que saber solucionar, né? Então, vamos lá. E outra coisa que você precisa saber sobre o edital é que ele deve ser necessariamente submetido à aprovação da assessoria jurídica do órgão. Olha, gente, você tem que só você pensar numa coisa que eu vou te falar agora. O chefe do executivo, ele não tem que ser formado em direito, né? O prefeito não tem que ser formado em direito, o governador não tem que ser formado em direito, o presidente da república não tem que ser formado em direito, né? E é para isso que existe uma assessoria jurídica, né? Os municípios têm aí seus procuradores, os estados também, né? Tem seus procuradores, têm os seus assessores jurídicos para que isso seja revisto. Então, um edital, antes dele ser publicado, né? Ele tem que ser aprovado pela assessoria jurídica daquele órgão, porque precisa saber se está tudo certo com ele, se está dentro dos ditames da lei, né? O artigo 38 fala, parágrafo único, as minutas de editais de licitação, bem como os contratos, os acordos, os convênios ou os ajustes devem ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da administração. Então, antes da publicação do edital até depois, quando esse contrato for assinado, isso tem que ser revisto, tem que ser olhado pela assessoria jurídica do órgão. Regra, é necessário que haja uma comissão de licitação. Tá? A gente vai falar sobre isso agora. Comissão de licitação. Então, as etapas que a gente vai estudar, né, logo em seguida, depois da publicação do edital, nós vamos ter a etapa de habilitação, que é quando os licitantes apresentam a documentação deles, né, e o julgamento ou classificação das propostas. Essas etapas vão ser efetivadas, vão ser analisadas, vão ser realizadas por uma comissão que é denominada comissão de licitação ou comissão julgadora. Essa comissão, normalmente, ela é composta por 3 servidores. Tá? Essa comissão ela pode ser permanente, ou seja, aqueles servidores ficam permanentemente, né, realizando essa função, como ela não pode não ser permanente, a gente vai ver daqui a pouco, certo? O fato é que
tem que ter no mínimo 3 servidores, 2 necessariamente têm que ser efetivos. O terceiro pode ser até de cargo comissionado, não tem problema. Mas 2 tem que ser no mínimo, 2 tem que ser efetivo desses 3. Então, o artigo 51 da Lei 8.666 fala assim: a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral ou a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por uma comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos de administração responsáveis pela licitação, como eu disse para você. Às vezes, dependendo da modalidade, uma modalidade mais simples, assim, por exemplo, como é o convite, tá? E numa comarca pequena ou num órgão pequenininho, que tem poucos servidores e que não faz licitação com tanta frequência, tá certo? Pode ser que não seja necessário que tenha uma comissão formada só para isso. Fiquem lá servidores esperando só o momento da licitação para trabalhar. Pode ser que não. Nesses casos em que, por exemplo, é só uma licitação mais simples, como um convite, ou um órgão que tem pouquinhos funcionários, tá? Nesse caso, pode ser dispensada a necessidade da criação de uma comissão permanente e pode ser nomeado, tá? Designado um servidor para realizar isso. Então, diz o parágrafo 1º do artigo 51. No caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade do pouco número de pessoal disponível, poderá ser substituída por um servidor formalmente designado pela autoridade competente. Então, nessas unidades pequenas, no caso de convite, que é uma licitação muito mais simples, para que não tenha necessidade de ficar aí uma comissão formada só para isso, tá? Quando for necessária aí essa licitação no envio de carta convite, a autoridade vai e designa um servidor para fazer isso, tá bom? Bom, o parágrafo 3º do artigo 51 também é muito importante. Você tem que estar atento a ele pelo seguinte: ele fala da responsabilidade solidária. Olha, os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Repare, quando essa comissão toma uma decisão, tá, ela toma como órgão colegiado. Então, a decisão dela é uma decisão única, tá? Que torna todo mundo que deu essa decisão, os 3 da comissão, vinculados ao que foi decidido ali. Então, eles são responsáveis, tá? Solidariamente. Então, se alguma ilegalidade, alguma irregularidade está sendo praticada, todos eles que decidiram juntos são responsáveis, a menos que, vamos supor que eu sou uma das 3 integrantes dessa comissão, e eu não concordo, tá? Eu acho que o critério que está sendo adotado não é um critério objetivo na escolha, e a lei fala que os critérios são objetivos. Eu acho que está tendo alguma supressão de fase, eu acho que alguma coisa do edital não está de acordo com a lei 866, eu vou me insurgir, porque essas comissões, elas se reúnem e lavram uma ata. Então, nessa ata da reunião, eu vou constar lá expressamente que eu não concordo com aquela decisão. Se eu me manifestar assim, nessa ata, eu me eximo da responsabilidade. Tudo bem? Certo. E que a gente tratou da primeira fase externa, que é a fase do edital, da elaboração e da publicação do edital, ou do envio da carta convite na modalidade convite. Eu quero que você me diga se até aqui está tudo certo, porque nós vamos passar para a segunda fase agora, que é a fase da habilitação dos licitantes. Bom, só para deixar claro de novo o que eu estou falando com você, isso aqui são fases que têm que ser obedecidas necessariamente nessa ordem, tá? Para as modalidades de licitação que estão lá na Lei 8.666.
Tá? Essas fases nessa ordem não se aplicam ao pregão, que a gente vai trabalhar depois do intervalo. Mas para concorrência, tomada de preços, convite, leilão, a ordem é essa, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. A segunda fase externa é a fase da habilitação dos licitantes. É nessa fase aqui que o poder público vai averiguar as condições pessoais de cada licitante, vai concluir pela possibilidade ou não desse licitante arcar com as responsabilidades resultantes do futuro contrato. Então, é aqui que vai ser feita uma avaliação pela comissão licitante, vai verificar a documentação dos licitantes e os requisitos exigidos pela licitação, com o fim de assegurar que, uma vez vencedor, ele tenha condições adequadas para cumprir o contrato. E essa documentação, ela é basicamente o quê? Ela é análise aí da habilitação jurídica, que a gente vai ver o que é, da habilitação técnica, da qualificação econômico-financeira, da regularidade fiscal e do cumprimento do inciso 32 do artigo 7º da Constituição Federal. Então, quando a comissão permanente for receber a documentação desses licitantes, ela vai analisar tudo isso aí. Bom, mas Giovana, o que é uma habilitação jurídica? Bom, onde que está isso na Lei 8.666? Isso está no artigo 28. Então, você vai lá para o artigo 28 da Lei 8.666, que você vai ver o que é habilitação jurídica. Diz o artigo 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em cédula de identidade, registro comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, a inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova da diretoria em exercício, e o decreto, no inciso 5, de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir. Giovana, então a qualificação jurídica é a prova da personalidade jurídica de quem está licitando. Empresário individual, sociedade empresarial, sociedade por ações, sociedade limitada, é a prova da personalidade jurídica e de que ela está regular, que ela é uma empresa que existe e que está regular, que está funcionando dentro da regularidade, é isso mesmo. Então, é juntar a documentação. Se é um empresário individual, o documento dele, a cédula de identidade, o RG, né, o registro da empresa na junta, né? Então, todos os requisitos para provar que aquela empresa existe e que ela está regular. Professora, entende? Sim. Isso daí é pedido, então, para o caso da pessoa ganhar a licitação? Não. Isso aqui não houve nem julgamento ainda. A segunda fase é a fase em que a gente está juntando a documentação. Por quê? Porque se a minha empresa não apresentar essas documentações ou ela estiver irregular, ela vai ser inabilitada, ela vai ser excluída da licitação. Então, não tá, aqui ninguém é vencedor ainda. Nós estamos juntando a primeira fase, a fase de habilitação. Nós vamos saber se as empresas que estão querendo participar, se elas estão regulares. Então, essa comissão vai analisar a documentação. Bom, Giovana, está faltando documentação de Giovana aqui. Está inabilitada, está excluída. Ah, está faltando a inscrição do ato constitutivo dela e a prova da diretoria em exercício. Está inabilitada, está excluída, está fora. Você não participa mais. Então, aqui é analisar a documentação de quem vai ficar, de quem vai continuar participando. Aqui não houve escolha de proposta ainda não. Tá certo? Tudo bem, minha querida? Ok, Ok? Cortou aí, não te ouvi. Ok? tá tudo ok, obrigada, professor.
que você está pensando aí é o que acontece no pregão. Isso é essa inversão de ordem que você acabou de falar, isso acontece no pregão. Aqui não. Do pregão a gente vai tratar depois do intervalo. Bom, isso então é habilitação jurídica. Mas, Giovana, o que é habilitação técnica ou qualificação técnica? Vai lá para o artigo 30 agora, da Lei 8.666. Artigo 30. Vamos lá. O artigo 30 fala assim: a documentação relativa à qualificação técnica ou habilitação técnica, né, limitar-se-á a registro ou inscrição na entidade profissional competente. Ora, se a licitação é para realizar uma obra de engenharia, essa empresa tem que ter registro nos órgãos, nos órgãos competentes, também no Conselho de Engenharia. Né? 2. A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto da licitação. E a indicação das instalações e do aparelhamento, do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Ora, a empresa que está participando da licitação, ela tem que comprovar que ela tem condições técnicas para desenvolver aquele serviço ou aquela obra, tá? Tem que provar que ela tem que ela tem condições técnicas, que ela tem funcionários para isso, que ela tem aparelhamento técnico para isso, que ela tem instalações adequadas, tá? Que cada membro que vai participar daquela equipe é qualificado, então ela tem que provar que ela tem aptidão técnica para poder desempenhar aquele serviço, tá? Também a comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos e, quando exigido, que tomou conhecimento de todas as informações, tá? E condições locais. A prova do atendimento dos requisitos em lei, tá certo? Isso é a qualificação técnica. É quando a empresa prova, eu tenho condições técnicas, tá? Eu tenho instalações, eu tenho funcionários, eu tenho uma equipe técnica competente, eu tenho condições de tocar esse projeto, de realizar ela, provando isso, tá? Isso é qualificação técnica, isso é habilitação técnica. Mas também tem que comprovar a qualificação econômico-financeira. E onde está isso? Isso está no 31, no artigo 31. Vamos lá para o 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a, inciso 1, balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses da data da apresentação da proposta. Esse inciso deixa claro que prova que a empresa ela tem condições financeiras, e ela vai provar isso através dos seus balanços contábeis, que ela tem condição financeira de bancar aquela obra que ela está pegando para fazer, ou aquele serviço. Olha, eu tenho que comprovar que eu tenho saúde financeira, que eu tenho condições financeiras de realizar essa obra, de realizar esse serviço. Então, ela prova isso através dos balanços contábeis. Mas é só isso? Não. Ela tem que provar que ela não está em processo de falência, ou antigamente se falava concordata, por isso que o inciso 2 está aí, mas você sabe que a concordata não existe mais, né? Um instituto que não mais existe é recuperação judicial, mas você tem que lembrar que essa lei aqui, ela é de 1993, né? Nessa época existia. Então, a certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Tem que provar que o nome empresa não é falida, não está em processo de falência ou recuperação judicial. Tá? Outra coisa, garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e parágrafo 1º do artigo 56. O que acontece? Lembra que a gente viu que pode ser exigido da empresa uma caução, uma garantia? Então, as garantias que a lei exige, né, e que o administrador optou por escolher, eu tenho que comprovar que eu tenho condições de dar essa garantia. Isso é qualificação técnica, tá bom? Desculpa,
qualificação econômico-financeira. É provar que a minha empresa tem condições de bancar aquela obra, aquele serviço. Bom, e nós temos aí a questão da regularidade fiscal e trabalhista. Olha só, essa situação é uma situação séria. Você vai lá para o artigo 29 agora. 29. Eu falo muito disso nas minhas aulas de tributário. Se você for meu aluno de tributário, você vai lembrar. O artigo 29 diz assim: Professora, tá travando. Oi, vocês estão me ouvindo? A gente não escutou a última parte, pelo menos. Eu vi que estava dizendo aqui que a reunião tinha caído, né? Mas quando eu vi que caiu, eu parei de falar, tá? Então, vamos lá. Voltando para o artigo 29, então. O artigo 29 vai tratar aí da regularidade fiscal e trabalhista. E diz assim: a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá: 1. Prova da inscrição de cadastro de pessoa física ou cadastro geral de contribuintes. A prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa a domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o seu objeto contratual. Prova da regularidade com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, o domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente. Prova de regularidade relativa à Seguridade Fiscal, FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais. E prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa. Olha só. O que a minha empresa tem que provar? Que ela está regularmente inscrita nos órgãos, tá certo? Que ela não tem dívida fiscal nem com a Receita Federal, Estadual, nem com o município, tá? Que ela não tem dívida trabalhista, que ela não tem dívida com a previdenciária, que ela não tem dívida com a FGTS, através das certidões negativas que são expedidas por esses órgãos, tá? Quando eu dou essa aula de tributário sobre certidão, eu explico o seguinte: olha, para a sua empresa participar de uma licitação, ela não pode ter dívida tributária. Então, ela vai solicitar, hoje em dia, tudo pela internet, uma certidão negativa de inexistência de débitos. Só que vamos supor, e eu falo isso nas aulas de tributário, que a sua empresa tem uma dívida tributária. E aí você fala assim: poxa, eu não tenho condições de pagar essa dívida de tributo para participar da licitação. E aí eu não vou ter essa certidão negativa. Como eu faço? Faz o seguinte: adere a um parcelamento tributário, parcela essa dívida, paga a primeira parcela, que vai sair uma certidão. Uma certidão não negativa, mas uma certidão positiva com efeito de negativa, dizendo: olha, você tem dívida, mas você está em dia, você está pagando direitinho, você parcelou ela. Com essa certidão, você pode participar da licitação, certo? Mas se você tiver débito ou não tiver a certidão, você não participa. Então, não pode ter débito com a Fazenda Pública Federal, não pode ter dívida de imposto federal, nem estadual, nem municipal. Não pode ter dívida com FGTS, não pode ter dívida de natureza previdenciária, não pode ter dívida trabalhista, tá? A sua empresa tem que estar regular, certinho, escrito nos órgãos, tá, competentes, ou seja, ela tem que estar legal. Oi, Selimar. Quando ele adere a esse parcelamento tributário, ele vai receber uma certidão como mesmo, negativa, mas com efeito positivo? Contrário. Positiva com efeito de negativa. Positiva de débito. Positiva porque existe débito. Com efeitos de negativa, porque você está pagando parcelado. E o parcelamento é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nós estudamos isso. Se você foi minha aluna, né? Então, suspende a exigibilidade do crédito. Então, a administração pública, para todos os efeitos, eu estou ali direitinho, eu estou pagando. Então, é uma certidão positiva, porque existem débitos, com efeito de negativo, que é como se não existisse. Tá bom?
Selimar. Beleza? Beleza. Bom, sigamos então. Essa regularidade que está aí é a regularidade fiscal e trabalhista. Tá? Bom, ainda em relação a essa fase da habilitação, a lei, ela proíbe qualquer exigência desnecessária. E as exigências poderão ainda ser dispensadas no todo ou em parte, nos casos mais simples de licitação, como o convite, por exemplo, o concurso, ou até mesmo diante de um fornecimento de bens de pronta entrega, já vai ser fornecido um bem de pronta entrega e a administração já vai pagar logo de uma vez, tá? Ou até mesmo na modalidade de leilão. Nesses casos aqui, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e pronto pagamento e leilão, pode a lei, né, abrir mão dessas exigências, tá? Que podem ser dispensadas nesses casos aí, porque são casos mais simples ou porque o pagamento já vai ser feito, a entrega e o pagamento já vai ser feito de uma vez, tá? Então, essas formalidades que a gente acabou de estudar, desse monte de qualificação e habilitação aí, pode ser dispensado nesses casos aí. Os artigos 28 e 31 foram os que a gente já leu, né? Acabamos de trabalhá-los. Eu desmembrei, expliquei cada um para vocês. E a pergunta que a colega tinha feito antes, é nessa fase aqui que já vai ser feita a documentação do vencedor? Não, tá? Não. Aqui não tem ninguém, aqui as pessoas que estão participando da licitação, elas ainda não têm nem certeza se elas vão passar para a próxima fase, que é a fase da classificação das propostas, o julgamento. Aqui primeiro se analisa a documentação de todo mundo. Quem não tiver com a documentação, tá? Por todos aqueles requisitos que a gente estudou agora há pouco, não tiver em dia, o não atendimento gera o que a gente chama de inabilitação do licitante. Então, ele não está habilitado, ele está inabilitado. Então, aqui ele já é excluído da licitação, ele não passa para a próxima fase, que é a fase da classificação ou julgamento das propostas. Tudo bem, gente? Bom, então agora a gente vai passar para a terceira fase, tá? A terceira fase externa da licitação. Qual é ela? É a classificação ou julgamento das propostas, tá bom? Então, quem está habilitado, continua na licitação. Quem não está habilitado, sai fora agora, é excluído, tá bom? Então, a gente vai passar para essa fase agora, que é a terceira fase, que é a fase da classificação ou julgamento das propostas. Das propostas de quem? De quem continuou na licitação, de quem está habilitado, de quem os documentos estão todos ok. O artigo 44 diz o seguinte. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou no convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por lei. É vedado, parágrafo 1º, a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, impedir, né, o princípio da igualdade entre os licitantes. Olha só, nessa fase de classificação, ela tem por objetivo apreciar, comparar as propostas comerciais dos habilitados na fase anterior, para proceder, então, ao julgamento conforme os critérios objetivos. Esses critérios a gente já estudou, são os critérios que estão lá no artigo 45. Se vai ser a melhor técnica, se vai ser o melhor preço, se vai ser técnica e preço, se vai ser o maior lance ou oferta, tá? Nesses casos aqui, os critérios já vão ficar definidos lá no edital. Então, qualquer utilização de um elemento ou um critério que não seja um critério desses, que a gente acabou de falar, objetivo, causa aí até uma anulação dessa licitação, tá certo? Não pode haver nenhum critério, um fato sigiloso ou secreto, que só a minha empresa está sabendo e as outras não, para que eu possa ganhar a licitação, né? Isso não é possível. E os critérios são só esses, vai analisar. Tá,
a licitação é para compra de papel A4. Tá? Então, todas as empresas fornecedoras de papel A4 vão participar da licitação. Quem foi habilitado vai prosseguir para a fase de classificação da proposta. Se o critério é o menor preço, e a minha empresa colocou R$19 a resma, tá? A sua colocou 22, a outra colocou 50, eu estou classificado em primeiro lugar, porque o critério é objetivo. Qual é? É o melhor preço, o menor preço. Tá? Então, a classificação é feita de acordo com o tipo. Qual o tipo que está lá no edital? É o menor preço? Quem tiver o menor preço fica classificado em primeiro lugar. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseado na oferta dos demais licitantes. Qualquer oferta de vantagem que não está prevista no edital, tá? Ela não vale. Por mais benéfico que isso seja, ela não vale. Tá bom? Só o que está escrito lá no edital. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, que é extremamente importante, é a licitação fracassada. Giovana, o que é essa licitação fracassada? Vamos lá, você vai entender agora. Vai lá para o artigo 48, parágrafo 3º. 48, parágrafo 3º. Eu estou até com a lei impressa aqui, porque eu fiquei preocupada do meu vadimento estar desatualizado, e eu imprimi a lei 8666. Estou aqui com 2 doutrinas e a lei. Por isso que uma hora eu olho para a esquerda, outra hora eu olho para a direita. 48, parágrafo 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes um prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou de propostas escoimadas das causas referidas, excluídas as causas referidas neste artigo, facultado, no caso do convite, a redução desse prazo para 3 dias úteis. Então, vamos lá. O que é uma licitação fracassada? Você nunca mais vai esquecer isso na sua vida. Ela é totalmente diferente do que a gente estudou quando nós estudamos causas de dispensa, que é a licitação deserta. E os examinadores de provas de concurso, eles amam confundir a cabeça do candidato com licitação deserta e licitação fracassada. Veja bem, a fracassada é o seguinte: a licitação está acontecendo, chegou naquela fase de habilitação, todo mundo juntou documento. Só que acontece, todos os participantes, todos eles foram inabilitados. Faltou documento de um, faltou documento de outro, ou as propostas que eles apresentaram estavam fora de acordo com o edital, então as propostas foram desclassificadas, ou seja, ninguém que está participando ali foi habilitado, todo mundo foi inabilitado, ou porque não cumpriu um critério, ou porque não cumpriu o outro, ou porque a proposta não é a proposta que bate com o do edital, todo mundo foi inabilitado. O que a administração pública pode fazer? Ela pode fixar um prazo de 8 dias para que esses licitantes juntem nova documentação. Está faltando uma documentação está errada, ou está desadequada, ou está faltando uma certidão. Ele tem 8 dias para poder fazer isso, tá? Ou reelaborar a proposta dele. Agora, se for modalidade convite, que é mais simples, aí esse prazo não é de 8, não, é de 3 dias. Então, veja bem, como que você vai gravar isso? Fracassado, você lembra o seguinte: poxa, eu dei uma festa, tá? Apareceu um monte de gente, mas foi um fracasso, ninguém gostou da festa. A festa foi péssima, ninguém gostou, certo? Então, você lembra do fracassado. O deserto, não. A licitação deserta, você vai lembrar, você no deserto. Não tem ninguém, nenhuma viva alma. É você e Deus.
a licitação deserta, isso é administração pública, mas não apareceu ninguém, está um deserto. Não apareceu ninguém, nenhum concorrente. Então, é aquele artigo no 24 que fala assim, quando não acudirem interessados, quando não aparecer interessados pela licitação. Então, na deserta, ela é uma causa de dispensa. É aquela do 24 da licitação dispensável. O poder público não pode não fazer, porque não apareceu ninguém. Na fracassada, não, apareceu. Todo mundo se habilitou lá, levou a documentação. Só que na hora que a comissão foi analisar a documentação, ninguém passou, tá certo? Todo mundo está inabilitado, ou porque a proposta não tá batendo com critério. Professora, seu áudio sumiu. Professora, não estou te ouvindo. Caiu para todo mundo? Acho que caiu lá na professora. Porque ela apareceu saindo aqui. Eu Pode acho sair, que ela então? foi dar café pro cachorrinho, gente. Vocês viram? Ouviram, quer dizer? Eu vou sair, porque não vai ter como ela entrar de novo. Lara, espera. Eu, hein? Tá. Espera meia hora. Pode Mentira, ficar aí, Lara. Mari. Um minutinho, gente, um minutinho. Se ela não voltar, nós vamos embora. Se vocês saírem, vou dar 0 para todo mundo. Hein, gente? Eu tô até imaginando essa prova. Dois. E eu acho que vai ser online, igual a outra. Tomara o Senhor Jesus. Mas parece que o método mudou. Antes podia ficar uma semana com ela, né? Agora não, vou mandar 8 horas da manhã e parece fechar 11 horas da noite. Tá doida? Eu, hein? Não vai dar tempo nem da gente consultar os amigos universitários, não? Ah, vai Gente. ser um dia só. Estou aqui conversando com a Tá professora. gripada, Milena? Ela não está conseguindo voltar. O quê? A Giovana Eu está acho online para você? Estão me ouvindo agora? Voltou. Nossa, Voltou? Voltou. Então tá bom, vamos continuar aqui. Tá bom, beleza. a senhora Beleza, foi no segue. banheiro, ah. Só não tem o slide. O slide não voltou, não. Bom, compartilho de novo, peraí. Segura aí. Professora, eu estou com Só pode ter saudade. sido a internet. Né? Hã? Estou com saudade, Cosme. Ei, Cosme, tudo bem? Também Tudo tô com bem. saudade de vocês, gente. Pelo amor de Deus, não aguento mais esse negócio de dar aula. Dar aula online, eu quero ver vocês. Quero falar besteira, quero falar besteira, quero poder xingar, não pode aqui gravado. Agonia. Pelo visto, vai ficar bastante Vamos tempo assim. Né? Nós vamos terminar o semestre desse jeito.
Ah, mas fazer o quê, né? Pelo menos nós estamos aqui juntos, mesmo assim online. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Então tá bom, então vamos continuar aqui. Eu acho que eu estava falando da diferença da fracassada para a deserta, né? E eu quis dizer o seguinte, que na fracassada, ela aparecem licitantes, mas todos foram inabilitados. Na deserta, não, que é aquela causa de dispensa que está no artigo 24, de licitação dispensável, né? Na deserta, não apareceu ninguém, então a administração fica dispensada de fazer. Já na fracassada, há a possibilidade de se abrir e reabrir um prazo para que eles se adequem à documentação, à proposta, tá bom? Bom, continuemos então aqui. Em relação ao julgamento das propostas, né, porque é essa fase que a gente está agora, de classificação, né, é levada em consideração, então, o tipo de licitação. Vai ser o quê? Vai ser melhor preço? Vai ser técnica e preço? Vai ser só técnica? Né? Então, primeiro se averigua se a proposta está em conformidade com o edital. As que estiverem compatíveis vão ser desclassificadas. E depois serão classificadas segundo a ordem, segundo lugar, conforme os critérios de julgamento. Os critérios objetivos. Então, se no papel A4 lá, no edital para compra de papel A4, eu coloquei R$29 e você botou 30, eu sou a primeira colocada. Então, na classificação, eu sou a primeira, você a segunda. O colega que botou 35 está em terceiro lugar. Né? Então, é aqui que vai ter a classificação, né? Na ordem de classificação, se o critério for preço, quem tem menor preço vai vir em primeiro lugar. Tá? Aqui vou parar aqui, porque aqui já entra em pregão, vou continuar, vocês vão me acompanhando agora com o que eu vou falando, com o artigo de lei. Então, tá. Então, as propostas vão ser analisadas, os critérios são analisados, são os critérios objetivos, e aí você me pergunta assim, Giovana, e se houver empate? Lembra que a gente conversou sobre empate na aula passada? A gente conversou sobre critérios de desempate, margens de preferência. Então, é nesse momento aqui, tá, em que se ocorrer empate entre duas ou mais propostas, existem os critérios de desempate que a gente trabalhou no artigo 3º, parágrafo 2º, que fala assim, em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessiva aos bens e serviços produzidos no país, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que vistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país, e aquelas empresas, lembra, que tem uma reserva de vagas para pessoas com deficiência reabilitadas na Previdência? Então, é aqui que vai acontecer o desempate. Então, se tem empate no primeiro lugar, o mesmo preço que eu coloquei, você colocou. Nós temos que desempatar. Vai ser usado esses critérios de desempate. Só que ainda assim, persistindo, mesmo depois disso, vai para sorteio, que é o último critério de desempate que nós conversamos, que está lá no 45, parágrafo 2º. Tá? Bom, é possível aqui que haja uma impugnação também, tá? Através de um recurso administrativo dirigido à comissão de licitação. Tá? Então, é possível que haja aí um recurso. Eu não concordo com a decisão, vou me insurgir através do recurso que a gente já falou, que está lá no artigo 109, inciso 1, tá bom? Encerrada essa fase de classificação, com a ordenação das propostas, dá a impressão de que a licitação já estaria encerrada, né? Mas não. Nós temos ainda mais duas fases, tá? Que é a fase da homologação e a fase da adjudicação, que nós vamos analisar agora, tá bom? Então, a quarta fase que a gente vai analisar agora é a fase da homologação. É aqui, gente, que o poder público, ele ratifica ou não a legalidade de todos os atos que foram praticados, tá? E ela vai ser feita por uma autoridade superior àquela que comandou todo o procedimento. É aqui que vai se passar um pente fino, que vai se analisar se está tudo
Ok. Sabe no processo civil, quando o juiz dá aquele despacho saneador, que ele diz que o processo está todo em ordem? Se a gente fosse fazer uma analogia, seria mais ou menos isso. É aqui que a administração pública vai olhar a legalidade e vai ratificar, tá, a licitação. Só que duas coisas podem acontecer aqui que eu quero que você preste muita atenção. Primeira delas é que pode ser que a administração encontre alguma ilegalidade, tá? E aí, de imediato, ela tem que proceder à anulação do certame. Então, se ela verificou que uma fase foi suprimida, que alguém foi privilegiado, que o critério não foi objetivamente, tá, analisado, se ela encontra alguma irregularidade, alguma ilegalidade que fere a lei de licitações, a administração pública, nesse momento, ela não homologa, ela anula todo o certame, tá? Mas olha só, pode acontecer outra coisa também, que a gente já conversou nas aulas anteriores. Pode acontecer que tá tudo ok, tá tudo certinho, só que ao invés de homologar, ela revoga por conveniência e oportunidade. Ela acha que não é interessante mais contratar com o vencedor. Como assim? Vamos pegar um exemplo prático que nós estamos vivendo. Vamos supor que antes dessa pandemia chegar aqui no Brasil, Covid, que você, sua empresa, estivesse participando de um processo de licitação, já estivesse na fase de homologar já. E veio a pandemia, tá? E o objeto da licitação era a construção de uma praça. Então, a sua empresa é uma empresa de construção civil. E foi você, a sua empresa, que ganhou ali na classificação das propostas, tá certo? Para construir a praça no centro de Linhares. Só que quando chegou a fase de homologar, que é essa fase agora, veio a pandemia. E a administração pública vira e fala assim, não tem sentido gastar, não é de interesse público, não é conveniente, oportuno, gastar agora com uma construção de praça, tendo que se investir em leitos de hospitais, em saúde pública, em contratação de pessoas, de funcionários. Então, não é mais conveniente e oportuno essa licitação. Então, nós vamos revogar essa licitação e não vai ser assinado contrato com a sua empresa vencedora. É possível? Perfeitamente possível. Então, a administração pública, ela pode, nós já estudamos, ela pode anular os seus atos com derivados de ilegalidade e pode revogar aqueles que não são oportunos e convenientes, não são de interesse público. Então, nessa fase de homologação, duas coisas podem acontecer que podem impedir o prosseguimento, que é a anulação se houver alguma ilegalidade ou a revogação se não for mais conveniente e oportuno. Tudo bem? Professora, que artigo que está esse? 49. A autoridade Ok, competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Artigo 49. Tá, mas olha só, dessa decisão da administração que revogou ou que anulou por ilegalidade ou revogou porque não é mais de interesse público, cabe algum recurso administrativo? Cabe. É o que a gente já falou que está lá no artigo 109. Dos atos da administração decorrentes da aplicação dessa lei, cabem recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata nos casos de anulação ou revogação da licitação. Então, cabe recurso. Tá bom? Mas aí, não ocorrendo nenhuma dessas causas, tá tudo ok, tudo certinho. Não tem nada de ilegal, a administração pública quer manter, tá? Vai para a última fase, a quinta e última fase externa, que é a fase da adjudicação, que é a entrega, né? Que é a entrega para a proposta vencedora do objeto da licitação. Tá? Essa etapa, gente, ela traz basicamente 3 efeitos. A gente já estudou esses efeitos, mas é bom você lembrar deles.
O primeiro deles é a liberação dos licitantes vencidos em relação às propostas apresentadas. Quem perdeu, quem está inabilitado, já foi excluído lá na fase da habilitação. Essa outra fase do julgamento das propostas, quem perdeu, quem foi vencido, já está agora excluído. Não tem mais vínculo nenhum, não tem que manter valor de proposta, condição de proposta, coisa nenhuma. Ele foi vencido, naquela fase de classificação e julgamento ele já foi vencido, então ele já não tem compromisso de manter nenhum vínculo, nenhuma proposta com a administração pública. Em segundo lugar, o outro efeito é que se a administração pública pretende contratar, então ela não anulou nem revogou a licitação. Se ela pretende contratar, necessariamente tem que ser com o vencedor em primeiro lugar, tá? Essa é outra coisa. Mas você tem que lembrar do que nós conversamos na aula passada, né? Na aula passada a gente falou que o vencedor, ele tem uma expectativa de direito à contratação. Ele não tem direito adquirido. Mas, se a administração for contratar, se ela decidir em manter lá a contratação, vai ter que ser com o vencedor. Tá bom? não pode ser com outro, na ordem de preferência, né, de classificação. E a terceira, isso aí está no artigo 2º, só lembrando aqui, artigo 50, que fala: a administração não poderá celebrar o contrato com preterição de ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório sob pena de nulidade. Tá? E o terceiro e último efeito, tá, é a necessidade de o licitante vencedor manter os termos da proposta por ele apresentado durante 60 dias. Então, veja bem, eu ganhei a licitação, eu vou ter que manter essa proposta por até 60 dias. Então, a administração pública pode me chamar para assinar o contrato dentro de 60 dias. Ou pode me chamar para assinar o contrato depois de 60. Só que, veja bem, a proposta que eu fiz, né, inicialmente, daquele preço, daquele lá da minha resma de R$19, tá? A minha proposta ela tem validade por 60 dias. Depois de 60 dias, eu estou desobrigada. Se eu quiser manter, é problema meu, mas eu não tenho obrigação mais com a administração de segurar essa proposta por mais de 60 dias. Tá? E aí o artigo 64 fala, parágrafo 3º do artigo 64. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Tá? Então, dessa forma, se a convocação do poder público se der depois de 60 dias, o licitante vencedor não fica obrigado a manter os termos da proposta, tá? E ele também não pode ser penalizado por isso. E aí, um colega de vocês, de outra turma, me fez uma pergunta. Falou assim: Giovana, tá, você falou que a administração pública pode não querer contratar com o vencedor. Não querer contratar, né? Revogar ali a licitação. E eu, licitante vencedor, eu posso desistir? Pode. Só tem um problema. Tem trocentas sanções que a gente vai estudar depois do intervalo, tá bom? Tem sanções na lei 8666 e tem sanções no edital e no contrato, que você que quer desistir vai ter que suportar. Terminou o procedimento de licitação, concluiu com a fase de adjudicação, mas eu olhei melhor e eu vi que a minha empresa não vai ter condições de assinar esse contrato, não. Nós não vamos conseguir cumprir. Problema seu. Segura o ônus, tá? As sanções que lhe serão aplicadas, tá? Bom, e para encerrar, para a gente ir para o intervalo, né? É só vocês lembrarem que essa ordem de apresentação dessas fases não pode ser alterada, a menos que hajam licitações regidas por outra legislação, licitações regidas por outras leis, como a do pregão, Lei 10.520, que você vai estar com ela aí na mão, para depois do intervalo. Aí sim, você vai ver que tem uma lei específica em que há inversão dessas fases, até supressão de fase. É por isso que eu vou fazer um intervalo agora, para você decantar toda essa informação que eu te dei, para você não confundir com o pregão, que as fases são
totalmente invertidas. Então, para depois do intervalo, eu quero que você pegue aí no site do Planalto a Lei 10.520 e o Decreto 10.520 de 2002, e o que trata do pregão, e o Decreto 10.024 de 2019, que trata do pregão eletrônico, que é o que a gente vai trabalhar depois do intervalo. Então, alguma dúvida, meus amores? Posso fazer o intervalo? Tudo bem, amores? Sim. Então, eu vou fazer o intervalo. Vou parar a gravação e daqui 15 minutos a gente volta. Tá bom, professor.